Eu quero ler um texto muito simples aqui, conhecido também, para trazer um recado de Deus para nós hoje. É claro que um dia alguém falou assim para mim, né? Que para a gente que é pastor é mais fácil. Não, não é. Pelo contrário, é muito mais difícil. Muito mais luta, muito mais dor, muito mais sofrimento e muito mais dificuldade, né? Mas eu quero dizer uma coisa para você. Para mim, cada momento que eu estou na presença de Deus, não importa se é uma oração, não importa se é um almoço, não importa se é o culto, não importa se é um ensaio. Cada momento que eu estou na presença de Deus, eu sou muito consciente. E eu queria compartilhar isso com você. Que cada momento na presença de Deus, você está recebendo alguma coisa dEle. É impossível, a Bíblia diz isso, é impossível que você se aproxime de Deus e você saia sem receber algo de Deus. Porque o próprio Deus, o nome de Deus, né? Nós temos algumas religiões que gostam muito de falar sobre o nome de Deus. O nome de Deus está na Bíblia, realmente é Jeová. Só que é Jeová Jiri, é Jeová Nissê, é Jeová Rafá, é Jeová Sabaote, é Jeová Tzikenu, é Jeová, o quê? Vamos lá, Shalom, o que mais? Né? São tantos o nome de Deus. E o nome de Deus é aquilo que Ele é, o que Ele representa, é o que Ele faz. Lá no livro de Isaías, no capítulo 33, no versículo 3, que o Senhor disse assim: invoca-me, eu te responderei, e te anunciarei coisas grandes e ocultas que tu não sabes. Se você buscar o original, significa assim, me nomeia, ou seja, me chama pelo nome, que eu vou responder. Por quê? Porque Ele é tudo isso. Ele é cura, Ele é libertação, Ele é salvação, Ele é justiça, né? Ele é amor, Ele é a paz, Ele luta nas batalhas, Ele é o Senhor da vitória, que é o Jeová da bandeira. Ele é isso, né? Então, irmãos, nós temos que ter essa consciência na nossa vida e não deixar o inimigo roubar, não perder essa verdade das nossas vidas, tá certo? 2 Reis, capítulo de número 4. Tem alguns textos que são autodidáticos, né? Ou seja, são textos que você lê e você compreende, você entende o que o texto está dizendo. Tem textos que já são mais difíceis de ler. Esse é um texto autodidático no entendimento da história. Mas cada texto tem uma revelação, tem um propósito de Deus para esse dia, para essa hora, para alguém ou para todos, ou para amanhã, ou para depois de amanhã, né? O que importa é que Deus fale, né? Livro de 2 Reis, capítulo de número 4. Certa mulher, das mulheres dos discípulos dos profetas, clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor, e chegado o credor para levar os meus 2 filhos para lhe serem escravos. Eliseu lhe perguntou: que te hei de fazer? Diz-me, o que é que tens em sua casa? E ela respondeu: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede emprestado vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias e não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas, põe à parte a que estiver cheia. E partiu, pois, dele, e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. E esses lhe chegavam as vasilhas, e ela as enchia. E cheia as vasilhas, disse ela a um dos filhos: chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. E então foi ela e fez saber ao homem de Deus. E ele disse: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e os teus filhos vivei do resto. Amém? Até aqui. Então a história é como se nós estivéssemos contando realmente uma história, né? As histórias bíblicas são realmente histórias, mas são histórias verídicas, né? Não existe nenhuma história bíblica que foi inventada pela mente humana. Todas as histórias, tanto do Antigo Testamento como do Novo Testamento, são reais. Quando Jesus contava as parábolas, Ele não inventava uma historinha para enganar a multidão, não. Ele contava e falava de histórias reais, de seres humanos reais, né?
E ele usava as parábolas para que as pessoas pudessem, no interior dos seus corações, meditar e entender o que é que Deus estava querendo falar para eles. Porque eles eram duros, né? Eles conheciam uma lei dura que endureceu o coração deles. Então eles precisavam, em primeiro lugar, serem ministrados no coração para poder entender na mente o que é que Deus estava querendo. Então as parábolas de Jesus eram uma forma de contar histórias verdadeiras, né? E fazer as pessoas refletirem dentro de si para poderem compreender o que Deus está ensinando. E o Antigo Testamento, ele também são histórias de um povo real, de um povo chamado povo de Deus, Israel de Deus. Hoje nós não moramos em Israel, mas também somos chamados Israel de Deus. Fomos enxertados na videira, né? Então nós também somos hoje o Israel de Deus, o povo de Deus. E as histórias do Antigo Testamento são histórias repletas, né, de ações de Deus, como eu falei aqui alguns domingos atrás, eu não me lembro quantos dias, que Deus pode agir de várias maneiras. Ele pode usar o natural para nos abençoar, e Ele pode usar o sobrenatural. Deus tem todo o poder sobre os céus e sobre a terra, né? Nós estávamos vindo de Rio Preto, nós fomos comprar um piso lá, e o Fábio contou uma história no carro que nem eu como mãe sabia. Foi até bom que eu não sabia, porque se eu soubesse antes eu tinha ficado doida, né? E ele me contando como que Deus fez algo na vida dele, no meio da avenida lá em São Paulo, tudo, algo que ia acontecer com ele. Ele disse que uma mulher chegou perto dele, pôs a mão no ombro dele, falou com ele, e ele disse que ouviu, e quando ele olhou do lado, a mulher não estava mais, né? Então são formas que Deus age no sobrenatural. Ele envia o anjo, Ele age. Deus pode agir de muitas maneiras na nossa vida. Então nós não podemos subestimar o poder do nosso Deus. Nós temos que crer que Deus, para agir na vida de um filho, né, a sua provisão natural ou sobrenatural, ela sempre vai estar na nossa vida, né? Sempre vai estar. Mas eu vou falar algo que eu falo aqui em todos os cultos também. Estar aqui dentro é muito confortável, né? Estar ouvindo a palavra, esses louvores, nos faz sentir num lugar seguro, amparados, sustentados, na certeza de que Deus vai fazer, que as coisas vão acontecer, né? Desde que não esteja, como minha amiga falou, disperso. Se ouvir, a fé aumenta, a esperança, né, fortalece. Mas quando nós voltamos lá fora, que o dia amanhece, que as contas chegam, que os problemas voltam, que as tristezas nos assolam, eu costumo falar, essa semana eu falei, da impressão que eu estou num campo minado. Eu viro para cá e explode uma bomba, viro para cá e explode outra, viro para cá, dá a impressão que eu estou lá como chama aquele lugar que o pessoal perde as pernas lá, na África, né? Que eles colocaram vários campos minados. Tem hora que parece que você está num campo minado, para todo lugar que você vira, né, explode. E essas são as horas que são difíceis de manter essa verdade do natural e do sobrenatural, né? Manter essas verdades de que Deus pode agir na nossa vida de formas surpreendentes, né? Por que meu filho contou isso? Porque eu contei para ele que eu estava em Valentim Gentil e eu tinha que voltar dirigindo o meu carro sozinha. Era um carro mais velho que eu tinha, e eu tinha hora para chegar aqui em Votuporanga. E naquela correria, eu fiz o que eu tinha que fazer em Valentim Gentil e peguei o rumo da estrada. E de repente meu carro morreu. Meu carro simplesmente parou de funcionar. E quando eu olhei de lado assim, meu carro tinha parado em frente uma borracharia. Uma borracharia. Nisso que o carro morreu em frente da borracharia, saiu um homem fortão, olhou para mim e falou: dona, vamos trocar esse pneu, hein? Que estrago. Eu não sabia de nada, meu pneu estava estourado, tinha arrebentado o pneu e eu não tinha sentido. Eu ia pegar a rodovia, esse pneu ia estourar na rodovia, certamente meu carro capotaria. E Deus fez eu parar em frente à borracharia, o carro morreu e eu nem sabia que meu carro estava estourado. Então você vê que Deus, Ele tem o domínio e o controle absoluto de todas as coisas. Você nem sabe, Ele já deu ordem ao anjo ao seu respeito, e Ele está lá providenciando todas as coisas para que você possa ser abençoado. Então, estar aqui dentro e lembrar do sobrenatural, lembrar
do natural de Deus é fácil. Mas voltar lá fora e você ter que viver todos os dias as suas dificuldades, as suas necessidades, né? Às vezes a gente passa a semana ouvindo pessoas e todas as pessoas que vêm com as suas dores, vêm com as suas tristezas, vêm com as suas preocupações, né? É muito difícil você atender alguém que fala que eu vim aqui porque eu estou regozijando de alegria, está tudo maravilhoso na minha vida, né? Às vezes tem, mas a maioria das pessoas tem o quê? Problemas. Às vezes não é com si próprio, mas é com quem ama, né? São tantas coisas que acontecem nessa vida. E eu estava falando com Deus agora à tarde, o Espírito Santo ministrando. E o Espírito Santo falou algo tremendo no meu coração. Vou ver se eu consigo colocar aqui na minha palavra para a gente entender. O Espírito Santo falou assim, que nós só estamos aqui porque nós sabemos que nós precisamos de Deus para viver, senão nós não estaríamos aqui, né? Se tudo tivesse maravilhoso na nossa vida, quem que vem buscar Deus? Para quê? Se tem festa, se tem balada, se tem shopping, né? Para que você ia buscar Deus? Você busca Deus porque você precisa dele, porque você reconhece que existe algo nessa terra que pode ser o seu consolo, que pode ser o seu amparo, que pode ser a sua provisão, que pode ser a resposta para a sua vida. Pode até demorar, a Bíblia diz, pode até tardar, mas não falhará, diz a palavra de Deus, né? Para tudo tem o tempo de todas as coisas. E foi nesse meditar, desde ontem à noite, que o Espírito Santo está falando comigo nesse texto. E eu sempre falo assim para Deus, nossa, mas esse texto, Deus, eu sempre falo assim, esse texto, Deus, não, esse texto, eu sempre fico assim com essas conversas bobas com Deus, sabe? E não tem jeito, né? Voltei para casa, saímos daqui do almoço e Deus, o Espírito Santo não deixou nem eu abrir a Bíblia para tentar olhar outro texto. É esse, né? É esse. E como eu disse, esse texto é um texto extremamente fácil de compreender, né? Esse texto é um texto de uma história de uma mulher que o marido dela, ele era um discípulo do profeta Eliseu. Era muito comum nessa época ter a escola de profetas. Por quê? Os profetas eram os homens que Deus usava para falar na terra, né? Eles eram os mediadores, aqueles que levavam a resposta de Deus, que anunciavam a voz de Deus e que traziam as promessas de Deus, eram os profetas. Então tinha a escola de profetas, onde eles se uniam, se reuniam para se fortalecer. E essa mulher dessa história, o seu marido da escola de profeta, ele morreu, ele faleceu. E a Bíblia, ela tem várias histórias que colocam situações para nos fazer aplicar na nossa vida, no entendimento dessas histórias. Muitas coisas são figuradas e algumas coisas são reais. Então, a Bíblia diz que essa mulher ficou viúva. E viuvez na Bíblia tem uma aplicação para nós. Assim como algumas outras palavras que são figuradas têm aplicação. Quando você fala, por exemplo, eu quero descer, né? Eu vou descer para nós dá um entendimento, dizendo que você foi ao pó, né? Para buscar a presença de Deus. Então a Bíblia dá esses entendimentos. E falar que esta mulher era viúva, para nós traz um entendimento. Porque viuvez, nesse contexto histórico, significava uma pessoa estar num estado assim, de grande debilidade, de grande fraqueza. Uma pessoa chegar, é quando você tem muitas lutas, acontecem muitas coisas na sua vida, e você vai perdendo forças, e você vai ficando entristecido, e parece que o brilho da presença de Deus, o brilho do louvor, o brilho da igreja, o brilho de Deus começa a desaparecer, porque tudo está muito difícil na sua vida, você fica débil, né? Debilitado de alguma forma. E essa viuvez para nós na Bíblia, ela tem exatamente esse significado. Expressar, né? Que nós podemos chegar a um momento da nossa vida de nos sentirmos profundamente debilitados. Eu costumo dizer que uma pessoa bem vestida, bem maquiada, com um bom sapato e um bom carro, né? Com posses, não significa nada se dentro dela ela perder o ânimo e as forças, e se sentir fraca, e se sentir sem condições de poder fazer alguma coisa por si mesmo. Essa forma de Deus expressar para nós sobre a questão da viuvez é para nos trazer hoje aqui algo que só Deus pode fazer na nossa vida. Eu estava comentando com o Harry e com a Rita hoje, que uma pessoa falou para mim assim: eu analisei a sua pregação na minha cabeça.
Analisei cada palavra que você falou. Tudo que você foi falando eu fui colocando. Aí eu falei, pronto, né? O cético vai falar que não acredita em nada do que eu preguei. E quando ele terminou, ele me disse, mas eu cheguei à seguinte conclusão, que só Deus realmente pode fazer. Aleluia. Então, meu amado, ainda que o homem seja racional, ele reconhece que só Deus pode fazer as obras maravilhosas na nossa vida. Não tem outro jeito, não tem outra saída. Essa é a verdade. Essa é a grande verdade. Só Ele pode entrar na tua história. Né? Só Ele pode mudar a tua história. O problema nosso é que às vezes, né, você pensa que o gerente do banco pode fazer, que o chefe pode fazer, que o cunhado pode fazer, né? Que fulano que mora em tal lugar pode ajudar. Deixa eu falar uma coisa para você, a diferença é essa, é ter a certeza que ninguém pode fazer, quem pode fazer é só o Senhor por você, viu? Seja qual for a situação, seja qual for o momento que nós estamos passando. E essa história aqui então já nos traz essa apresentação de viuvez, que viuvez naquela concepção histórica era uma pessoa assim que realmente estava num estado de, vamos dizer assim, sem saída, não sabia o que fazer. E o que acontece? Ela se endividou e ela caiu na mão de um credor sem nenhuma misericórdia. Você conhece um credor sem nenhuma misericórdia? Você sabe como que ele chama? Quantos sabe como é o nome dele aqui? Diabo. A história aqui é que ela caiu nas mãos de um credor sem misericórdia, porque havia pessoas que ela ficou devendo, e as pessoas queriam cobrar dela, queria o pagamento daquela dívida. Tinha uma dívida que tinha que ser paga, e eles queriam receber, e era normal naquele período bíblico, se não tivesse para pagar, quem pagava eram os filhos eram levados como pagamento. Então você imagina o desespero dessa mulher, não ter dinheiro para pagar, profundamente debilitada, sem forças, sem visão de um futuro, sem a mínima perspectiva de um amanhã, ou de saber o que vai acontecer. O credor bater na porta dela e falar assim, vim cobrar sua dívida, e o que eu vou levar de você é os seus 2 filhos. Imaginou isso? Você consegue pensar? Hoje, o credor sem misericórdia, o credor hoje, né, que bate na porta da nossa casa, querendo destruir minha família, sua família, querendo destruir os seus sonhos, querendo levar o que você tem, querendo ainda acabar com a pouca força ainda que te resta, chama Satanás e todos os seus demônios. Eles são os credores sem misericórdia, que vem para destruir a nossa vida, para roubar, para tirar. Você já está no meio de uma luta, você já está no meio de um monte de problema, um monte de coisa acontecendo, e ele ainda bate na tua porta, e ele quer cobrar, porque ele quer tirar o que é seu, ele quer levar embora o que é seu. Ainda é tão pouco que você tem, e ele ainda quer levar o pouco que você tem. Vira que hoje eu fico triste, tem hora que eu choro aqui no Espírito. Eu choro porque eu sinto o coração de Deus, as pessoas desvalorizando a Deus, desvalorizando a palavra. Irmãos, nós estamos vivendo um momento que ou você vive pela palavra, ou vai chegar uma hora que você vai endoidar, que vai vir tanta luta por aí, vai vir tanto problema ainda pela frente, tem tantas coisas acontecendo, tantas situações, que vai chegar uma hora que, se essa palavra não for seu sustento, você não vai aguentar viver nessa terra, você não vai suportar viver. Por isso que às vezes eu choro aqui no Espírito. Então, estar aqui hoje significa o seguinte: Deus tem mais uma vez um recado para você, e é um recado que Ele não vai voltar para Deus vazio, porque a Bíblia diz que a palavra de Deus não volta vazia, sem antes ela cumprir a vontade de Deus na nossa vida. Eu aplaudia Jesus se fosse você. Vim aqui hoje significa que está lá no livro de Deus uma palavra liberada sobre você, e que ela vai cumprir na sua vida. Deus determinou, está determinado, e ninguém pode reverter o que já foi determinado. Essa é a história de uma mulher viúva, debilitada, fraca, sem condições de resolver o seu problema, porque uma viúva nesse contexto histórico era ela simplesmente abandonada, né? Ficava lá à mercê das situações da vida. Mas ela teve uma ideia.
né? Eu gostava do Murilo, quando o Murilo falava ideia, né? Lembrei dele agora. Ela teve uma ideia: vou procurar solução no único lugar que pode ter solução para a minha vida. Por isso que Deus falou que nós estamos aqui hoje, porque todos nós sabemos e reconhecemos que nós precisamos dele na nossa vida. Se nós não reconhecêssemos isso, meu amado, nós ia estar assistindo o Fantástico, a gente ia estar fazendo outro churrasco em casa, ia estar lá na pizzaria, ia estar passeando. Nós estamos aqui hoje porque nós somos dependentes desta palavra de verdade para se cumprir na nossa vida. Ela teve uma ideia, ela disse: olha, eu estou aqui frágil, debilitada, o sofrimento é grande, a tristeza é grande, estou sozinha, estou abandonada, não sei como resolver, não tenho solução, não tem gerente de banco, não tem amigo, não tem patrão, não tem família, não tem ninguém para resolver. Eu sei quem que pode resolver. A palavra de Deus que ela sai da casa dela e ela vai de encontro ao profeta Eliseu. Sabe por quê? Porque ele era o homem que representava Deus na terra. Hoje você veio aqui, sabe por quê? Porque você sabe que o único que pode resolver a tua causa chama Jesus Cristo de Nazaré. E você saiu de lá hoje e você veio aqui porque ele vai te dar a vitória. Ele vai dar para você hoje exatamente a medida que você precisa para a sua vitória. Está entendendo? É a medida que você precisa. Ela chegou no profeta e ela expôs a causa dela. Vou fazer uma pergunta para você. Eu tenho 32 minutos hoje. Tá bom o tempo. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Fecha seus olhos só um pouquinho. Eu sei que você já orou. Eu sei que você já orou centenas de vezes, dezenas de vezes. Mas chega diante de Deus agora e expõe a sua causa. Isso é uma atitude profética. Quem veio domingo à noite aqui, passou debaixo do manto divinal, foi uma atitude profética que teve efeito sobre a sua vida, que teve efeito sobre a igreja. Essa atitude profética agora de se colocar no lugar desta viúva, não importa se você é homem, se é mulher, se é pai, se é mãe, se é filho, quem você é, de chegar diante de Deus e falar para Ele: Deus, eu vim até aqui hoje, porque essa é a causa que eu preciso te apresentar. Aleluia. Não deixa de fazer isso não, sabe por quê? Porque Deus quer te dar a vitória. O seu coração, só Deus pode ver. Só Deus pode conhecer, só Deus pode entender. E Deus só vai julgar pelo teu coração. Deus não vai julgar pela tua presença sentado nessa cadeira. Deus vai julgar por aquilo que Ele encontrar no seu coração. Essa mulher saiu do seu desespero, saiu da sua aflição, saiu do seu impossível, saiu da sua angústia, saiu da sua fragilidade para ir de encontro ao único que podia resolver o seu problema. Ela chegou lá e falou assim: olha, o meu problema é esse, o credor está batendo na minha porta, já não basta tudo que eu estou passando, já não basta toda a minha dor, já não basta todo o meu sofrimento, já não basta toda a minha tristeza. O credor, sem nenhuma misericórdia, veio cobrar uma dívida de mim. Às vezes as pessoas me procuram no escritório, quando o culto acaba, elas falam assim para mim: pastora, parece que Deus sentou na minha frente, eu tive um diálogo com Ele essa noite. Oh, glória, eu acho isso maravilhoso. Alguém me procurou quarta-feira e me disse assim: quem a senhora atendeu hoje? Eu disse: ninguém. Não, porque alguém contou tudo o que eu passei hoje. Não, meu amado, era o Espírito Santo conhecendo um coração e dizendo: eu estou sentando na sua frente, me conta a tua história, porque eu tenho uma resposta para você hoje neste lugar. Aleluia. Ela chegou na frente lá de Eliseu. Eu acredito que ela não tinha nenhuma cadeira confortável para sentar, mas eu acredito que ela chegou perante a presença grandiosa de um Deus vivo e verdadeiro e disse: é isso, Deus, o problema é esse, Deus, não tem quem pode fazer por mim, não há quem possa me socorrer. Eliseu fez uma pergunta para ela: o que eu posso fazer por você? Guarda bem essa pergunta, porque Deus está perguntando: o que é que eu posso fazer por você? Eu estou toda arrepiada aqui com a presença de Deus. Eu não venho pregar, irmãos, eu estava falando com Deus hoje à tarde. Eu falei: Deus, eu não precisava pregar, eu não precisava mais, o Senhor pode colocar outra pessoa no meu lugar. Eu podia só ser evangelista, ficar andando por aí.
Deus falou assim: eu ainda tenho coisa para falar com aquele povo. Deixa eu falar uma coisa para você. Eu saí da minha casa mais uma vez hoje para vir falar para você aqui algo que Deus vai fazer na sua vida. Eu posso não ter valor nenhum, eu posso ser só uma mulher, mas eu não quero que você se esqueça de uma coisa: o teu Deus tem valor, e essa palavra é valorosa. E Ele pergunta para você hoje: o que é que eu posso fazer por você? Responde para Ele: o que é que eu posso fazer por você? O que é que eu posso fazer pelos teus filhos? O que é que eu posso fazer pela tua casa? O que é que eu posso fazer pelo teu amanhã? O que é que eu posso fazer por este problema que você está tão angustiado e que você não sabe como resolver? O que eu posso fazer por você? Ele fez uma outra pergunta. Presta bastante atenção. Ele fez uma pergunta, ele disse assim: o que é que você tem em casa? Eu estou pregando totalmente no Espírito. Fiz algumas anotações, mas vou te falar uma coisa para você. Estou totalmente no Espírito pregando aqui. O Senhor mandou perguntar para você: o que é que você tem em casa? Talvez você tenha assim um problema grave, Senhor, de relacionamento, um problema grave com meu marido, um problema grave financeiro, um problema grave com meu filho, um problema grave profissional. O que é que você tem na sua casa? Um problema muito grave de amor entre eu e meu marido, de relacionamento entre eu e meu filho. Ele perguntou para aquela mulher: o que é que você tem em casa? Por onde eu posso começar esta obra? O que é que você tem para me mostrar hoje, para que eu possa realizar um grande milagre na sua vida? Vou falar uma coisa para você: você só vai perder sua família, você só vai perder sua vida profissional, você só vai perder seu casamento, você só vai perder o seu futuro se você quiser. Porque Deus está perguntando aqui hoje: o que é que eu posso fazer para você? E o que é que está acontecendo lá naquele lugar? Mostra para mim, me apresenta o que é que você tem. Porque por onde você me apresentar é onde eu vou começar a fazer a minha obra na tua vida. Eu vou te falar em nome do Senhor Jesus Cristo. Nenhuma anotação que eu fiz minha eu estou pregando aqui. Eu estou falando profeticamente. E eu sei algumas pessoas específicas que Deus está falando. O problema dela era pagar uma dívida. E ela não tinha nada para pagar, a não ser um pouco de azeite na botija. Está ouvindo? Você está me ouvindo? Quando ele pergunta: o que é que você tem na sua casa? Ela responde com aquele, sabe aquele desânimo que a gente sente quando você vai falar de alguma coisa que está doendo, quando você vai falar de uma coisa que está te entristecendo, quando você vai falar de alguma coisa que está te incomodando. Só falou assim: não tenho nada na minha casa, a única coisa que eu tenho é um pouco de azeite numa botija. O problema dela era pagar a dívida. Talvez hoje o Senhor pergunte para você: o que é que tem? O que é que você tem na sua casa? Um casamento quase acabando, Senhor. Uma vida financeira que está por um fio para estourar. Profissionalmente não tenho mais nada, só tenho um pouco. E eu não vou poder ficar aqui delimitando tudo que Deus está falando. Eu não vou poder falar a tua história para Deus, porque senão não vai dar tempo de falar. Mas eu só sei que a pergunta foi: o que eu posso fazer por você? O que é que você tem para me apresentar? E uma mulher lamentando, dizendo: nada, porque acabou tudo, eu não tenho mais nada. Para mim parece que é o fim de todas as coisas. Eu não sei que vai ser o dia de amanhã. Eu já bati nesta porta, ela não abriu. Eu bati na outra, ele não abriu. Eu busquei aqui, não aconteceu. Eu fui lá e nada solucionou. Eu não tenho nada, Senhor, nada a não ser um restinho de amor, a não ser um pouquinho de fé, talvez ainda um pouquinho de esperança, um pouquinho de força, um casamento quase que por um fio. Não tem nada, só um pouquinho de alguma coisa.
Eu fiquei imaginando tudo que eu tenho passado, todas as lutas, todas as dificuldades. Eu sentada na frente ali de Deus para um bate-papo desse e falar: nada, Deus, não tem mais nada. Só um pouquinho. Só um pouquinho. Deixa eu te falar uma coisa para você antes mesmo de eu concluir essa pregação. Para Deus fazer um milagre, a quantidade não significa nada. Deixa eu repetir para você. Para Deus fazer um milagre na sua vida hoje, o que tem não significa nada. O que muda a tua história é você pegar hoje o pouco que tem e você colocar na mão do teu Senhor. Eu aplaudi a Jesus porque hoje é o dia do teu milagre. Hoje é o dia de Deus entrar com a provisão. Eu não sei onde que é, eu não sei qual é a tua necessidade, eu não sei o que você vai apresentar para Deus, eu não sei qual é a tua causa, mas eu sei que aqui tem corações diferentes, problemas diferentes, sentimentos diferentes, dores diferentes, emoções diferentes, pensamentos diferentes. Isso eu sei. E eu sei que aquilo que você apresentar para Deus hoje aqui, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que você pedir. Tira da tua mão. Tira da tua mão, está na hora de você falar para Deus: nada, mas sobrou esse restinho aqui, ainda tem esse pouquinho. Eliseu disse para ela: você vai fazer o seguinte, você vai pedir vasilhas para todos os seus vizinhos, chama seus filhos e peça vasilhas para todos os seus vizinhos, vai colocando essas vasilhas dentro da sua casa, e você vai derramando o azeite sobre essas vasilhas, sobre ela. Hoje, quando eu estava orando em casa, falando com Deus através do Espírito, eu fiquei pensando sobre essa questão do sobrenatural e do natural, né? O natural é você olhar para uma situação gravíssima, sem solução, né? Sem ter como resolver aquela solução, e você pensar numa mulher que tem um restinho de azeite numa botija, e ela ouviu uma ordem: peça muitas vasilhas, quantas você conseguir pedir, e enche ela de azeite, né? Você para e você analisa essa situação, você fala: mas é impossível. Como você vai encher de azeite se tudo que você tem é o resto de um azeite, uma borra de azeite numa vasilha? Como que você vai conseguir encher essas vasilhas? Mas a Bíblia diz que essa mulher saiu daquele lugar, chamou seus filhos, apresentou para eles e falou assim: ó, a palavra de Deus mandou dizer o seguinte, que no pouco que nós temos, Ele vai fazer muito sobre a nossa vida. Talvez hoje seja o dia de você pegar bem forte na mão da tua esposa, na mão do teu filho, na mão do teu marido, aqui na mão de alguém que você quiser hoje pegar na tua casa, ou na mão de Deus, e você dizer: é hoje é o dia que eu e a minha casa vamos ver um milagre da multiplicação de Deus na nossa vida. Meu amado, aplaude a Jesus, porque essa multiplicação, ela é financeira, essa multiplicação, ela é emocional, essa multiplicação, ela é relacionamento, essa multiplicação é naquilo que você sabe que só Deus pode fazer. Você sabe disso. Chamou os filhos, e sabe o que ela fez, meu amado? Ela fez algo que chama ação motora. Fé é uma ação motora, é uma ação que traz o quê? Uma outra ação. Você age e Deus reage. Você age e Deus reage. Em cada casa, me dá uma vasilha, pegava uma vasilha. Vai na outra casa, me empresta uma vasilha, pegava uma vasilha. Outra casa, me dá uma vasilha. Ô, vizinha, me dá uma vasilha. Foi levando para casa, foi levando para casa. E cada vasilha que ia chegando, o azeite ia sendo colocado, o azeite ia sendo colocado, e o azeite ia sendo colocado, o azeite ia sendo colocado. Deixa eu dizer uma coisa para você: o milagre acontece aonde não tem nada. A provisão vai ser exatamente onde nada mais tem.
mas que Deus pode multiplicar. Sabe onde Deus agiu? Deus agiu na capacidade de fé e na capacidade de armazenar esta fé no coração. Agiu e Deus reagiu. Começa a agir hoje aí, começa a falar para Deus: eu vou sair deste lugar hoje, e o pouco vai se transformar em muito. É loucura, meu amado. Entende isso? É sobrenatural. É o nada se transformando em muito. Deus não agiu no muito, Deus agiu no pouco. Deus não vai agir no que está sobrando, mas Deus vai agir justamente onde tudo pode parecer que acabou. A provisão de Deus foi exatamente na capacidade daquela mulher de crer. Qual é a sua capacidade hoje aqui de acreditar que Deus pode transformar? Porque Ele perguntou para você: o que eu posso fazer por você? A segunda pergunta foi: o que é que você tem na sua casa? O que é que tem ainda? O que ainda sobrou? Eu estava orando e o Espírito Santo começou a colocar umas coisas no meu coração tremenda. Ele disse o seguinte: olha, presta bastante atenção no que eu vou falar. Moisés não tinha nada, só tinha um cajado na mão, e com um cajado ele fez o povo passar seco no Mar Vermelho. Davi não tinha nada, ele tinha uma funda e 5 pedras, e ele derrotou um gigante. Está ouvindo isso? Sansão não tinha nada numa batalha, tinha uma queixada de boi, essa parte aqui de um boi morto, seco, catou e derrotou 1000 soldados do exército inimigo. Está ouvindo isso? Pedro não tinha nada e disse para o mendigo: eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Toma o teu leito e anda. Pode aplaudir o Senhor, porque ainda tem algo maior para falar para você. Tem algo muito maior para você entender, que Deus do nada pode fazer muito na tua vida. Do pouco que restou, Deus vai fazer infinitamente mais. Quando Deus olhou para a terra, ela estava sem forma e vazia, e Deus disse: haja e ouve, meu amado. Agora que eu queria que você aplaudisse Jesus. Não tem nada, mas a palavra de Deus é a suficiência para trazer à existência a sua vitória. Haja, houve luz. Haja, houve trevas. Haja, tudo se fez. Haja. Está entendendo? Pode parecer para você que não tem mais nada. Deus só quer saber: você quer que Ele multiplique hoje, que Ele faça uma obra maravilhosa. O azeite foi colocando, foi passando de panela para panela, ação motora, ação de fé, ação capaz de mover os céus, ação capaz de mover o sobrenatural. Se você sair daqui hoje com as mesmas murmurações, com as mesmas reclamações, com os mesmos medos, né? Carregando as mesmas tristezas, com a sua mesma fragilidade, com a sua mesma debilidade, chorando em cima da sua dor, o credor incompassivo e sem misericórdia vai bater para cobrar na tua porta, porque tudo que ele quer é acabar ainda com o pouquinho que você tem. Mas eu quero te lembrar uma coisa: essa dívida já foi paga, e Jesus pagou com o sangue dele, e a vitória é sua, em nome de Jesus Cristo. A vitória é sua. Existe um amanhã para você, existe um amanhã para a tua família, existe um amanhã para a tua vida. Tem milagres para Deus fazer na sua vida. O quanto ela agiu, ela recebeu. Se ela tivesse até hoje buscando vasilha, até hoje tinha azeite caindo na vasilha. Você vai parar por aqui ou você vai continuar? Você vai desistir hoje? Você vai viver no pouco ou você quer receber o muito que Deus tem para você? Vai parar pelo meio do caminho? Ou você vai continuar agindo pela fé até ver a glória de Deus se manifesta na sua casa? Quando acabou o azeite, ela correu, avisou o profeta e disse: olha,
O negócio foi grande lá. O que Deus fez lá foi poderoso. Tem vasilha cheia para tudo quanto é lado. Oh, glória. Vamos, aleluia. Já pensou você voltando num diálogo com Deus e falando: Deus, realmente o Senhor fez, foi grande, foi poderoso, foi maravilhoso, foi sobrenatural. O que é que você precisa? Deixa eu perguntar de novo para você. O Senhor falou assim: o que é que eu posso fazer por você? Fala para Ele aí. Chegou para o profeta e falou assim: olha, pronto, o azeite acabou. O profeta disse: vai, paga a tua dívida. Agora eu tenho uma coisa para falar para você. Eu quero que você ouça muito bem o que Deus vai falar para você agora. Viu o milagre? Viu o sobrenatural? Agora vai e vive muito bem. Pode aplaudir a Jesus, porque essa é a palavra de Deus para você hoje. Vai lá e vive o teu direito, vive o que é seu, vive o que Deus preparou para você, porque o que Deus tem para você não é o fim, não é a desistência, não é o acabou, não é a chega, mas é vive. Sabe o que significa Deus falar vive? Você vive hoje, vive amanhã, viva o quanto Deus preparou para você e viva o melhor. Essa terra. Tudo é possível que crê, meu amado. Não é tudo é possível para quem senta nas cadeiras das igrejas. Tudo é possível para quem crê. O pessoal do louvor pode vir aqui. Queria que você fechasse seus olhos aí. E eu queria que você colocasse isso no seu coração. Deus pode agir mediante as minhas atitudes. O que eu tenho é suficiente para que tudo seja transformado e seja renovado na minha casa e na minha família. Sabe, às vezes as pessoas ficam tão preocupadas em trocar os seus móveis, em pintar a casa, em trocar o carro. Se preocupam tanto com a aparência das coisas, de fazer a frente da casa, para todo mundo olhar e ver que a casa dele é chique, é bonita. Mas tem coisas maiores que Deus precisa fazer. Deus precisa renovar teu casamento. Deus precisa renovar tuas emoções. Deus precisa renovar o seu físico. Deus precisa renovar os seus relacionamentos com a sua família. Deus precisa renovar a sua vida financeira para você andar direito, fazer as coisas direito. Deus precisa colocar em ordem a tua casa. Deus precisa colocar as coisas no devido lugar. E não importa como esteja, ela só tinha um pouquinho de azeite. E daí? Quantidade não significa nada para Deus. O que significa é que Deus pode fazer um milagre na sua vida. Talvez para você chegar aqui hoje foi difícil. Talvez para você sair do seu carro e andar os passos até aqui dentro tenha sido um esforço imenso. Talvez seja o seu físico, o seu emocional, eu não sei. Talvez seja pouca força que você tem ainda de buscar a presença de Deus. Talvez tenha alguém do seu lado que já perdeu a força. Mas não se preocupe. A provisão de Deus veio na vida daquela mulher mediante a fé que Ele encontrou no coração dela. É isso que Deus vai fazer aqui hoje. É muito simples, o Evangelho é simples. O Evangelho não tem nada complicado, é muito simples. Provisão de Deus não é na quantidade, mas é na fé, é na ação que traz a reação de Deus na nossa vida. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você sabia que tudo que você precisa já está conquistado por Jesus Cristo? Você sabia que ali na cruz já foi conquistado por você as suas bênçãos? Está tudo preparado, está tudo determinado. Você só precisa buscar o que é teu. Por que você vai desistir? Se aquela mulher tivesse desistido, tinha perdido seus filhos, tinha perdido a sua casa. E às vezes eu vou falar uma coisa para você, eu sou gente. A vontade que eu tenho é fazer um buraco, entrar lá dentro dele e tampar e ficar lá, para não ter que viver, porque é mais fácil assim. Mas Deus não chamou você para ser covarde, não chamou eu para ser covarde. Deus nos chamou para ser mais do que vitoriosos em Cristo Jesus. O milagre hoje vai ser feito no pouco, é no nada. Ela chegou a dizer, eu não tenho nada. Depois ela lembrou, um pouquinho. É nisso que Deus vai fazer um milagre hoje. Tudo é possível ao que crê. Você pode ficar de pé comigo?
Só que eu não vim aqui pregar para paredes, nem para cadeiras. Eu vim para pregar para homens e mulheres que têm saído aqui hoje com isso selado no seu coração. Deixa eu dizer uma coisa para você. Jó falou assim, quando ele teve aquele relacionamento com Deus maravilhoso, ele disse assim: eu queria ter uma pena de ferro para eu escrever na pedra quem é o Deus que eu sirvo, as palavras desse Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você tem uma pena de fogo, chamada Espírito Santo de Deus, e ela vai escrever no seu coração hoje, queimando fervorosamente, que o milagre vai ser feito aonde não tem mais nada, aonde você pensa que é pouco, é aí que o milagre vai acontecer. Mas depende de você, não depende mais de mim, só depende de você e Deus agora, em nome de Jesus. Deixa Deus entrar na tua história. Chega na sua casa hoje e enche de vasilha para todo lado. A vasilha do casamento restaurado, a vasilha do emprego, da honra, a vasilha da recompensa, a vasilha do nome limpo. Chega de nome sujo. A vasilha do casamento restaurado, dos filhos abençoados, do casamento que você merece ter com o homem de Deus, com a mulher de Deus. Eu não posso falar por você, a vasilha é sua, a fé é sua, o pouco quem tem é você, e o milagre quem vai fazer é o nosso Deus. Aleluia. Vamos louvar o Senhor, vamos declarar que o poder desta palavra vai se cumprir na nossa vida, em nome de Jesus, aleluia. Ação profética é você pegar a palavra de Deus e anunciar sobre a sua vida. Chega na tua casa hoje e fala: Senhor, tem vasilha aqui, tem vasilha ali, e vai, amanhã também. Deixa o sobrenatural acontecer na sua vida. Ninguém vai fazer por você, é Deus que vai fazer. Não tem homem que pode realizar essa obra, só Deus pode fazer por você. Tenha certeza disso. Aleluia. Por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei, pois teu fôlego é a minha vida, e nunca me cansarei. Posso ouvir a tua voz. É doce, mas ele também troveja. É mais doce do que o mel. E quando ele troveja, meu amado, inimigo nenhum fica de pé. Que me tira dessa cova. Oh, aleluia. E me leva até o céu. Já vi fogo e terremoto. É Deus. A terra tem tremido em muitas famílias. Vento forte que passou. Mas Deus tem agido em nosso favor. Já vivi tantos perigos, mas tua voz me acalmou. Oh, glória. Esse é o Deus que fala. Tu das ordem às estrelas e ao mar os seus limites. Esse é teu Deus. Eu me sinto é infinitamente mais do que você pede. Deixa Ele trabalhar no teu coração. No teu colo altíssimo. Toma posse da tua vitória. Não há ferrolho
escudo. nem culpa que fique de pé diante de nós, e a tempestade Aquieta agora em nome de Jesus. Que venha a bonança na vida do povo de Deus. na voz daquele que tudo criou, pois sua palavra é pura, Escudo. escudo para os que nele creem. É isso aí, meu amado. Essa palavra que foi pregada hoje te livra do credor incompassivo, te livra do credor sem misericórdia e traz na tua vida o direito que você tem de viver a misericórdia de Deus. Essa palavra é a proteção dos teus dias, é a cobertura da tua família. Essa palavra é a verdade do que Deus pode fazer na sua vida. Não há ferrolhos, Pouco que Deus vai fazer muito. nem É do quase nada, Deus, quase nada. É aí que vai ter o milagre. diante da tua mão. É multiplicação. Não há doença, nem culpa que fiquem de pé diante de nós, e a tempestade se acalma. Na voz de quem? Na voz de quem? Na voz daquele que tudo criou, pois sua palavra é pura, Escudo. escudo para os que nele creem. Não há ferrolhos, Coragem. Coragem. nem Lembre-se, coragem é energia diante do perigo. Coragem é espírito de fortalecimento. Coragem é bravura. Coragem, diz o Senhor. Coragem. nem culpa que fiquem de pé diante Quase de nada. Quase nada. Na verdade, nada, Senhor. Só um pouco de óleo na botija. se acalma. Na voz de quem? Na voz daquele que tudo criou, Porque é sua palavra. pois sua palavra é pura. Escudo, pensa bem, está na tua frente. Está na tua frente. Para os que nele creem. Oh, aleluia. Oh, glória. Aleluia. Dá uma glória a Deus aí, meu amado. Dá um soco na cara do diabo. Fala para ele: você não vai cobrar nada na minha casa, não. Não tem dívida, não. Jesus já pagou ali na cruz. Eu tomo posse do meu direito. Aleluia. Vou só falar uma coisa aqui que o Espírito Santo falou. E isso eu li. Eu li isso num livro sobre essa história que eu contei. O autor diz o seguinte: lembre-se, os discípulos tinham 5 pães e 2 peixes. Alimentaram uma multidão e sobrou 12 cestos. Tá ouvindo? Olha, estou toda arrepiada. Deus mandou falar para você, meu amado, que ainda que não tenha nada, vai sobrar de bênção na sua vida, em nome de Jesus. Ô glória. Orimanás, terecodobaçu, inehaine halabaçu, inemassurerahas, shinesoreconomaçu, inehainema, tonomanamaçu, inemassou, inemaste. Diz o Senhor: o torturador está te anaiconomassou, fazendo sofrer, mas o Senhor hoje manda dizer: saia em nome de Jesus Cristo da tua vida. Obrigado, Deus, pela sua presença. Leva-nos em paz. Cobre cada um de nós com seu sangue precioso.
Guarda as nossas famílias, ó Deus, onde eles estiverem. Que essa semana seja uma semana de proteção, de livramento, ó Deus. Que o Senhor venha nos coroar de graça e de misericórdia. Somos frágeis. Sua palavra diz que a nossa estrutura é pó, mas o que dentro de nós, ó Deus, é grande demais para ser derrotado. Por isso, leva-nos em paz. E que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus Pai e que a doce comunhão do seu Santo Espírito seja sobre cada um, sobre as nossas casas. E que o Senhor resplandeça o seu rosto e nos dê a sua paz, hoje e para todos sempre. Amém. Agora você aplaude Jesus de novo, porque Ele merece. Depois você abraça seu irmão e fala para ele assim: coragem, coragem, que a vitória é sua em nome de Jesus.